Fala galera, hoje com meu amigo Carlos Miller do Mapa. Sim, mesmo com esse cenário, ainda é o Cervejocast. Muito bem, vamos beber? Bora. Tá com sede? De manhã já, né? Eu deixei você escolher a cerveja, eu vou contar um pouco dessa história. Eu deixei ele escolher, a gente estava no AO, um botequinho local bem legal de cervejas especiais. E nós estamos em Pirenópolis, né? Começar a história do começo. E nós fomos ontem nesse botequinho tomar cerveja, fazer a coisa toda. E uma das pessoas que eu convidei para gravar comigo aqui é o seu Alberto da Colombina, esse rapaz aqui dessa cervejaria. E aí o que o Alberto fez? Ele veio? Não, né? Então o que adianta convidar o Alberto e marcar com ele? Cara, é uma coisa que não convidar não vale para nada. Então eu falei para ele, aproveita, escolhe as cervejas que são do Alberto, a gente toma enquanto a gente conversa e sucesso, estamos aqui para isso. Tchim. Saúde. Saúde. A Weizen, bem correta, bem feita dentro do que tem que ser de fato uma Weizen, que não dá pra falar muito. Tem visita do gato do rolê, tá fácil hoje aqui. Mas conta aí, de cervejeiro caseiro pra Mapa, foi tudo planejado, foi tudo por acaso? É tudo por acaso. Conta um pouco da história nesse sentido. Bem, começou em 2007, né? Eu passei no concurso do Ministério da Agricultura e fui morar em Dionísio Cerqueira. Dionísio Cerqueira, para quem não conhece, eu acho que a maioria das pessoas não conhece, é uma pequena cidade no extremo oeste catarinense, fronteira com a Argentina. Aí eu fui lá trabalhar como fiscal da inspeção do ingresso de produtos agrícolas, né? No porto, ingresso e egresso de produtos agrícolas. E como Dionísio Cerqueira é uma cidade que me oferecia muitas opções de diversão, eu não tinha nada para fazer os fins de semana, à noite em casa, e eu resolvi começar a fazer cerveja. Já era uma coisa que eu tinha morado nos Estados Unidos antes disso, eu tinha conhecido uns homebrewers lá nos Estados Unidos e também a grande variedade de cerveja, né? E como lá em Dionísio Cerqueira não tinha cerveja boa para tomar e não tinha nada para fazer, eu comecei a fazer cerveja. Então em 2007, ali, final de 2007 para 2008, eu comecei a fazer cerveja com um colega também do Ministério da Agricultura. E me interessei pelo assunto, comecei a estudar cada vez mais, até que isso culminou aqui em 2012, eu pedi uma licença sem remuneração do Ministério e fui para a Alemanha fazer o curso de mestre cervejeiro no VLB, que foi quando eu realmente dei um quê profissional a esse hobby, essa minha vocação para fazer cerveja. E aí desde então, em 2012, passei na Alemanha, em 2013 voltei para o Brasil, trabalhei ainda uma parte de um ano em Dionísio Cerqueira novamente. Foi quando o pessoal da Coordenação Geral de Vinhos e Bebidas me pinçou e me levou para Brasília. E foi aí que eu voltei a começar a trabalhar mais diretamente com fiscalização e coordenação das atividades de vinhos e bebidas. Né? Então, mas não foi diretamente com cerveja, em nenhum momento você teve essa... Não. Até então, era só mais um item da sua lista. Sim. Até hoje, eu não lido somente com cerveja, né? A cerveja, talvez... Quisera eu lidar só com cerveja, mas eu lido com refresco, preparado sólido, néctar, refrigerante, vinho, destilado. O negócio de néctar é uma esculhambação também, né? O de néctar isso é pura esculhambação, cara. Porra. O cara pegar um negócio e chamar de suco de fruta. Bom, deixa pra lá. O nosso assunto é muito mais legal, que cerveja é cerveja de qualquer forma. Você... Falando de Mapa, o Mapa é alguma coisa que até quem cervejeiro mais antigo, quem passou por isso como eu passei, sempre conta a história. Meu primeiro registro foi de uma IPA, em 2011. Cara, uma cerveja normal, sem nada de nenhum item proibido, nada. Era uma IPA normalzinha, bem boa inclusive. E eu levei só 9 meses para ter um registro, né, da minha cerveja. E aí, isso mudou muito, né? Hoje a gente sabe que realmente em uma semana, duas, depende do estado que você tá, você consegue vir com registro. Isso é muito bacana. E tem histórias incríveis a respeito. Eu sempre contei uma outra história falando... Dificilmente você ouve falar de corrupção nessa história, né? A galera não mandava porque tinha pouca gente, tinha um desconhecimento. Então, isso é muito legal, né? Isso é muito legal. Então, 9 meses, mas não era porque era pra mim. Todo mundo que tentava ia esperar 9, 10 meses, enfim. A coisa ia passando. Aí evoluiu, né? Ficou bacana. A gente estava até conversando agora, tem uma dessas histórias de uma vez o cara que a história da cerveja no Brasil é muito nova, das cervejas especiais, né? E teve o cara que chegou com o registro de uma Witbier. E o cara não pôde registrar a Witbier, porque o fiscal falou que não podia negócio de coentro, semente de coentro, laranja, não ia ter esse negócio. Aí ele pegou uma JCP e levou, né, pro fiscal, e o fiscal, não tô inventando a cerveja, eu tô inventando o tempero. O negócio já existe há muito tempo, eu só quero, né, cerveja antiga e tal. Aí o cara provou, a cerveja foi feita. E o registro seguinte
Pra esse mesmo fiscal foi uma English Pale Ale. E o cara veio com 50% de malte base Pilsner. Cara, como todo mundo faz, não é nenhuma exclusividade desse par. Aí o cara pegou o guia do BJCP e falou, tá errado, cara. Tem que ser com malte Pale Ale, sua cerveja não vai sair. Pô, que esculhambação de novo, né, cara? Aí não dá. Mas saiu também, conseguiram arrumar, conseguiram convencer. E você já tava lá, né, nessas mudanças, já tava nessa questão de mudança de conhecimento interno. Eu acho que a gente trabalhou bastante efetivamente nessa questão da mudança do entendimento da cerveja entre os fiscais do Ministério, né? Eu tentei, eu acho que uma coisa que eu consegui fazer enquanto eu estive na Coordenação Geral de Vinhos e Bebidas é promover cursos, né? Para os meus fiscais, cursos em que a gente, por exemplo, a gente promoveu um curso no Paraná que ficou mais localizado com fiscais ali da região sul e sudeste, e a gente levou o pessoal para conhecer a realidade de microcervejaria. Então a gente teve uma palestra com o pessoal da Procerva, né? E a gente esteve nas fábricas deles, viu a realidade de uma pequena cervejaria. E eu sempre trabalhei com os meus colegas fiscais, como eu estava incumbido dessa função meio de coordenação das ações de fiscalização, de acabar um pouco com alguns mitos e algumas coisas que a gente tinha em relação à cerveja, né? Porque boa parte dos meus colegas entrou no serviço público aí nos anos 80, né? Então, quando eu estava nascendo, eles já estavam batendo carimbo aí nas fábricas do Brasil, e esses caras têm um conhecimento muito bom sobre grandes plantas fabris de produção de cerveja, mas o cenário da produção de cerveja mudou muito, né? O número de estabelecimentos que eles têm que inspecionar hoje, que são pequenos, é muito maior que os grandes, né? Então essa familiarização com os estilos, né? Novos estilos, as novas situações, colocação de frutas, temperos, isso a norma sempre permitiu, mas era uma coisa que não se fazia, né? Então a gente começou a conscientizar, explicar como é que é feito, que estilos como Wheat Beer não são uma deturpação do que é cerveja. Imagina, de forma nenhuma. É algo que se faz há muito tempo, mas os colegas tinham um pouco de resistência. Isso eu acho que está melhorando bastante, né? Com essa melhoria do entendimento, você percebeu que diminuiu o tempo de registro, né? Também a gente tem um sistema online que deu uma certa ajuda nisso, né? Hoje você não faz mais registro em papel, né? Você faz o registro diretamente no sistema, você acessa lá, coloca a tua formulação, o fiscal olha, se está ok, ele aprova no sistema e você está registrado. Mas tinha antigamente também uma questão, todo mundo falava que o registro do mapa demorava, né? Então a cervejaria abria e ela entrava no dia seguinte que ela obtinha o registro, ela entrava com pedido de registro de uns 150 produtos. Tudo que um dia ela fosse imaginar fazer. E aí o fiscal ficava com esses 150 produtos para analisar. Isso causava uma demora natural, sim. Uma demora, né? Um spam na nossa caixa de trabalho. Eu lembro que, baseado nisso, assim, cara, quantas cervejarias das mais antigas chegaram a ter 60 registros, né, pedidos e tal, assim, de uma vez, quantas tinham em linha? 3, 4, meia dúzia, às vezes. E eu lembro que numa dessas conversas com alguém no mapa, não era você, eu falei assim, cara, que tal a gente pega, o cara pede o registro, só que ele tem 6 meses para colocar no mercado. O cara colocar no mercado, ele perde. Porque aí, agora que é totalmente mais automatizado, totalmente mais voltado, informatizado, a palavra correta, a coisa está realmente bem mais ágil. Mas eu lembro que eu dei essa sugestão. Cara, o cara pode pedir o que ele quiser, se ele for produzir. Se ele não for produzir, aí você para de enfileirar. Né? Naturalmente, o cara vai parar de pedir para virar essa bola de neve. E, enfim, acabou não precisando, acabou realmente agora a coisa está bem mais efetiva do que ela está, enfim, do que ela era nessa época. A gente estava conversando ontem na escola dessa cerveja, e aí agora são umas 9 e pouco da manhã, né, nesse lugar paradisíaco aqui, realmente muito legal. E temos outros compromissos cervejeiros durante o dia, mas ele falou assim, vamos levar uma Weizen, porque aí nada de mal tomar do café da manhã. Eu falei, vou aproveitar que estou tomando uma Weizen e fazer o Free Stick. O Free Stick é uma mistura de suco de laranja e cerveja de trigo em proporções iguais. Eu vou pegar o copo e as coisas pra gente servir. 50% de suco de laranja, mais ou menos também. 50% de cerveja de trigo. Não é isso? Ou é diferente lá? Assim, quando usa suco concentrado. Muito obrigado. Agora sim, um café da manhã de campeões. Não né? é? Saúde. É bom, né? Fica legal, né? Você, não sei se você pode contar, enfim, se não puder, tudo bem. Mas tem uma cerveja que você já pegou um registro, alguma coisa assim, e falou, cara, isso não pode estar certo, deve ser alguma coisa errada, e aí acabou recusando por ser uma idiotice muito grande.
A gente nota, assim, eu não posso falar de casos específicos, Sim, porque, por isso, né, uma certa confidencialidade. Mas a gente nota que existem, muitas vezes, no pedido de registro, que o estabelecimento se confunde com a norma e ele, se ele produzir daquela forma, provavelmente ele vai se tornar um infrator. O que acontece? A gente controla, por exemplo, o Roberto aqui diz que a cerveja dele é uma cerveja de trigo extra, né? Ou seja, ela tem um extrato original acima de 12,5 plato, né? Acima de 12 plato. Então eu vou verificar, quando eu coletar essa cerveja, se ela tem 12 plato. Porque ele está falando para o consumidor, apesar de que a maioria do consumidor hoje a gente sabe que não entende muito bem essa informação, mas que ela tem 12 plato. Então eu vou buscar esses 12 platos. Se ele tiver menos, né? Ele é um infrator, ele vai ser multado por isso, né? A cervejaria vai ser multada por ter colocado um extrato original menos matéria-prima do que deveria nessa cerveja. Então você vê às vezes em formulação que acontece isso, o cara diz que vai fazer uma cerveja extra e coloca uma quantidade, eu que tenho assim um pouquinho mais de, digamos, um feeling um pouquinho mais apurado para isso, eu olho e vejo, isso não vai dar uma cerveja extra, a não ser que ele tenha uma eficiência de 110% nas suas panelas. Não vai rolar. Não vai dar uma cerveja extra. Não vai conseguir chegar tão longe. Mas agora as leis mudaram e tendem a mudar um pouco mais, né? Daqui pra frente, no sentido de poder colocar os ingredientes proibidos. Tem histórias também inúmeras de tentativas de registros de cerveja com mel, de registros. Dá pra ver o gato no meu pé? Se dá pra ver o gato se esfregando, né, gente? Os registros com mel, com chocolate. Inúmeros são os casos dessas tentativas e tal. E no meio dessas tentativas apareceu a Colorado Apia, né? Que foi uma cerveja da mesma onda de todo mundo que estava começando naquele período, todo mundo recusado e eles com a permissão de poder usar. Certamente, enfim, foi um mal entendido o cara que aprovou, foi enfim, uma longa história. Também já está tudo regulamentado hoje em dia, porque agora entra com a proposta de bebida mista, né? Bebida mista. Uma bebida alcoólica mista. De mel e cerveja, não é isso? É isso. E aí tende a mudar de novo, você acha? Eu acho que, não sei se você acompanhou, Ronaldo, mas imagino que alguém que deve estar assistindo já deve ter acompanhado as discussões que a gente teve de 2013 para cá, da alteração das normas do padrão de identidade e qualidade da cerveja no Brasil. E entre essas alterações estaria, por exemplo, a possibilidade de adicionar ingrediente de origem animal à cerveja. Para a gente entender que é uma coisa normal, vem produto de fora com ingrediente de origem animal. E a gente, assim, teve um trabalho legal, fez as 3 audiências públicas, fez consulta pública, fez um texto, terminou um texto bem redondo, bem legal para publicar. Mas a gente enfrentou algumas barreiras dentro do órgão, algumas barreiras burocráticas mesmo, para publicar essa norma, né? Algo que colabora para isso ser muito difícil é o momento político do país. A gente passou 2015 para cá, nada aconteceu assim de forma linear, é tudo muito conturbado. Então a gente trocou de ministro 3 vezes nesse período. Toda vez que troca o ministro, a gente tem que explicar para a nova equipe o que a gente está fazendo, qual que é a nossa intenção em alterar essa norma, e a gente tem que contar toda a história, toda a ladainha novamente. Então agora eu imagino que está muito bem encaminhado, como nunca esteve, essa questão do caminho para a publicação. E eu espero que nos próximos meses aí eu já tenha uma boa notícia para dar aos colegas fiscais, aos colegas cervejeiros, que a gente vai conseguir finalmente mudar o padrão de identidade e qualidade da cerveja no Brasil. Eu lembro muito quando a gente teve uma das brigas do mel, e aí foi até um pouco antes disso, acho que foi em 2012. Cara, todo mundo brigando, porra, mel, negócio bobo, não tem porquê, enfim, né? Quem olha do lado de cá tem um argumento de ser uma coisa simples, quem olha do outro lado talvez tenha o argumento de ser complexo, mas a ideia não é entrar nessa pilha agora. Mas eu lembro que eu falei assim, poxa, a gente tá aqui com uma cerveja com bacon importada, permitida que ela entre no Brasil, bacon e chocolate, que era da Rogue, né? E, cara, e aqui a gente brigando para conseguir fazer uma cerveja que pudesse ter um pouco de mel. Então, o lance de ter 2 preços e 2 medidas foi sempre muito. Agora também melhorou, agora a coisa tá diferente. A gente tem que melhorar a nossa atuação de fronteira. Só que, não sei se você tem ideia como é que é um dia de trabalho num porto como Santos, né? É uma loucura, você não consegue... A gente acaba tendo que trabalhar de forma amostral, né? A gente não consegue dar
afinco, a mesma minúcia de análise para todas as cargas. Não, mas escuta, em nenhum momento eu achei que eu deveria problema proibir ser a importado. outra. Tinha Você que quer liberar aqui, mano, não é? Não, a gente promoveu essa norma e é o nosso grande argumento. Não, a gente quer corrigir distorções entre o que é produzido lá fora e o que vem normalmente para cá com a produção nacional. Só que enquanto eu tenho um regramento lá, a gente trabalha com o regramento, com a norma, dizendo que não pode, eu me coloco em risco. Eu coloco em risco meus colegas dizendo que ele vá contra uma norma, Sim. um decreto, uma instrução normativa que fala que ele não pode fazer. Agora a gente está aqui, o próximo entrevistado no nosso próximo programa é o Carlos Lapoli, da Blumenau. Ele está falando, contando a história um pouco da cervejaria, ele falou que ele conseguiu o registro da cervejaria em 6 dias. Ele vai acabar contando essa história. Então, de fato, mudou muito, está bem melhor do que estava quando todo mundo, essa galera mais antiga começou. Isso é muito legal. Mas tem alguma coisa mais que você queira completar, que você acha que queira mandar de recado pra galera? Quer xingar alguém, pode xingar, fica à vontade. Não, eu sou da paz. Eu sou verdade. ainda mais um dia bonito desse, tomando fácil. um free assim, né? Mas quando vier tudo à tona, realmente houver essas mudanças, a gente conversa. Vamos tentar de novo. Se não der pra gravar de fato, exatamente porque ele mora em Brasília e a gente em São Paulo. Então, se de fato não der pra fazer desse formato, a gente faz no formato de texto, alguma coisa. Dessas mudanças todas eu publico, conto pra vocês como tá. Meu caro, muito obrigado pela companhia. Valeu. Muito obrigado pelo bate-papo. Imagina, se a gente agradece a Colombina e ao Alberto, ou Enrolão, né? Cara, vocês querem que a coisa não dê certo, convida o Alberto. Ele não vai, ele vai esquecer, vai fazer outra coisa. Pensa no cara complicado, ele, mas nós estamos aqui. Então, pra gente, achar a gente nas redes sociais, no YouTube, Confraria DRR, no Facebook, @chefrr, Onde? No Instagram, @chefe Ronaldo Rossi, e o blog ronaldorossi.com.br. E faltou uma que eu nunca lembro qual é, mas é isso aí. Nós estamos aí, o nosso CervejaCast, o nosso podcast semanal. Muito obrigado de novo. Valeu. Semana que vem tem mais.